Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do direito penal, princípio do nebis in idem, vamos analisar esta situação aqui agora, do artigo 59, artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 33, parágrafo 4º da mesma Lei de Drogas. Situação debatida no agravo em recurso extraordinário, com repercussão geral, que ensejou o tema 712 e a seguinte tese: as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Vamos entender isso. O artigo 59 do Código Penal trata da aplicação da pena, fixação da pena base a partir de circunstâncias judiciais. São circunstâncias judiciais porque o juiz vai decidir sobre cada um daqueles requisitos que estão previstos neste artigo 59, dentre os quais figuram os antecedentes, a personalidade do agente, a conduta social do agente. No entanto, a Lei de Drogas traz um regramento aqui no 42 que faz referência a este artigo 59. Está dito no artigo 42 da Lei de Drogas que o juiz, na análise do artigo 59, ou seja, no momento de fixar a pena base, ele também vai levar em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida. Portanto, no caso do crack, aí você tem uma qualidade da droga. Cocaína, maconha, são drogas de qualidade diferente, de natureza diferente. A quantidade também vai ser levada em consideração para o juiz fixar a pena base. Só que aí tem uma outra questão. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, traz a hipótese do tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? Existe essa previsão na Lei de Drogas, está dito lá que se a pessoa for primária e de bons antecedentes, então olha aqui a Lei de Drogas fazendo referência a essa situação do primário de bons antecedentes, levando você a inferir que também existe o primário de maus antecedentes, como eu expliquei na aula passada. Então, a pessoa sendo primária e de bons antecedentes, não sendo aquela pessoa que se dedica à atividade criminosa, está naquela situação por uma eventualidade. Essa pessoa também não faz parte da organização criminosa. Qual é a figura que você observa na empiria, na prática, que nos remete a esse tipo de pessoa que fica nessa situação? É a conhecida mula. A mula, muitas vezes, é aquela pessoa que, por uma eventualidade, está transportando droga em razão de dinheiro, por algum motivo. Nessa situação, você tem o tráfico privilegiado. Tem que ser primário, de bons antecedentes, não estar dedicado à atividade criminosa e não fazer parte de organização criminosa. O tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Então, o juiz ele vai diminuir a pena de 1/6 até 2/3. 1/6 a 2/3. Qual o momento da dosimetria da pena que o juiz avalia essas causas de diminuição e de aumento? É na terceira fase da dosimetria da pena. Então, nós temos lá no método Hungria, no critério trifásico do artigo 68, 3 fases. A gente tem a primeira fase,
que o juiz vai fixar a pena base. A pena base é fixada à luz do artigo 59. Na segunda fase, você tem as situações atenuantes e agravantes, circunstâncias atenuantes e agravantes, que nós analisamos aqui, por exemplo, quando vimos a reincidência, tá ok? Então a gente analisou aqui essa agravante de reincidência, você já entendeu como funciona isso na segunda fase. Mas temos também a terceira fase da dosimetria. Na terceira fase, o juiz analisa as causas de diminuição e de aumento. Se o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena, o juiz vai diminuir de 1/6 até 2/3. Isso é analisado na terceira fase. Só que você lembra que eu informei que o artigo 42 da Lei de Drogas pede que o juiz, no momento de fixar a pena base, também leve em consideração a natureza e a quantidade da droga. Só que a jurisprudência entende que essa diferença de 1/6 até 2/3, ou seja, 1/6 aqui na terceira fase, para o tráfico privilegiado, eu vou diminuir um pouquinho. Se eu colocar 1/3, aí é mais um pouquinho. 2/3, aí é a maior diminuição que existe. Você percebe que está na mão do juiz decidir qual a fração de diminuição que ele vai usar na terceira fase? Assim, a jurisprudência é uníssona em entender que é possível utilizar como parâmetro também a natureza e quantidade da droga apreendida. Assim, o artigo 42 da Lei de Drogas determina que o juiz utilize como parâmetro para chegar na pena base adequada a natureza e a quantidade da droga. E a jurisprudência entende que a natureza e quantidade da droga também deve ser utilizada para o juiz aferir qual a fração mais justa de diminuição da pena que ele vai aplicar para o tráfico privilegiado. E aí surgiu esse ARE, em repercussão geral, dizendo que se o juiz utiliza o mesmo fato, natureza e quantidade de droga, para dosimetria da pena em dois momentos distintos, na primeira fase e na terceira, isso é dupla punição pelo mesmo fato. Então o juiz tem que se decidir se ele vai usar a natureza e a quantidade de droga, esse fato, na primeira fase, para avaliar a necessidade de elevar a pena base, ou na terceira fase, para restringir um maior benefício para o condenado ou prejudicar a situação do condenado. Não pode haver um prejuízo para o condenado na primeira fase e na terceira fase, no caso do tráfico privilegiado, utilizando esse mesmo parâmetro, natureza e quantidade da droga. Se houver um benefício para o condenado, aí tudo bem. O que não pode haver é punição pelo mesmo fato, piorar a situação do acusado. Então, se o juiz prejudicar o condenado na primeira fase e fundamentar lá que em razão da natureza da quantidade de droga é crack, é muito crack, isso é um parâmetro para elevar a pena base. E na terceira fase também é o fundamento. Muito crack, é crack, natureza da droga. E a quantidade é grande. Então isso também é um parâmetro, aqui no caso do tráfico privilegiado, para eu fixar uma fração muito pequenininha aqui de diminuição. Vou colocar 1/6. Vou piorar a situação desse condenado do tráfico privilegiado. Bis in idem. Utilizou o mesmo fato para punir aqui, nessa hipótese, de maneira tangencial, duas vezes. A pessoa foi penalizada duas vezes pelo mesmo fato. Tá ok? Então entendemos mais esta casuística. Vamos em frente. Outra situação. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores.
artigo 244b do ECA, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Vamos entender também esta situação. Eu coloquei uma jurisprudência aqui recente, mas a tese jurídica é antiga. O que nós temos? A hipótese de concurso de pessoas. Vamos estudar esse tema no curso de Direito Penal. Para haver o concurso no roubo, o que importa é a pessoa. Não é analisada se é menor ou se é maior. Então, se você tem aqui João, maior de idade, Pedro, maior de idade, e José, que é menor. Não importa se o José é menor. O que é analisado é a quantidade de gente, quantidade de pessoas. Aí você tem esse roubo majorado. É aplicada a majorante no roubo. Então você tem lá no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. O juiz não quer saber, eu repito, se as pessoas que estão praticando o roubo conjuntamente, se tem menor ali no meio, se não tem. Só olha para a gente. É pessoa? Vai computar como pessoa para essa hipótese do roubo majorado por concurso de pessoas. O roubo praticado por duas ou mais pessoas é uma causa de aumento da pena, de 1/3 até a metade. Estas frações são cobradas em concurso, mas quando você estuda o direito penal especial, aí você vai estudar os crimes em espécie, realmente tem questão de concurso perguntando as frações de aumento e diminuição da pena, é questão de memorização, mas não se preocupa com isso agora, se preocupa quando você for estudar a parte especial. Eu quero te mostrar esse entendimento aqui que estamos estudando. Ocorre que no ECA tem um crime que é tipificado, que é a corrupção de menores. É você praticar crime com menor de idade ou induzir menor a praticar crime. Você está corrompendo aquele menor. E o que as defesas alegam? Principalmente quando tem duas pessoas só, que é um maior e um menor. Que já houve aqui uma penalização por esse fato de haver um crime praticado por um maior junto de um menor. Então, é uma causa de aumento de pena, e lá na terceira fase da dosimetria, artigo 68 do Código Penal, você tem a terceira fase, que é as causas de aumento de pena. Então, aqui na terceira fase, o juiz já está aumentando a pena desse maior de idade por ele ter cometido crime de roubo em concurso de pessoas. O menor, o adolescente, ele não vai praticar esse crime, vai ser um ato infracional equiparado ao crime de roubo. Mas o maior vai sofrer essa pena em razão desse fato de estar em concurso de pessoas e esta pessoa que concorre com ele no roubo é um menor. Então a defesa, nesses casos similares, alegam que esse fato já foi considerado para punir a pessoa, por isso que ele está sendo condenado por crime de roubo majorado por concurso de pessoas, 157, parágrafo 2º. Só que lá no ECA tem o crime que é de corrupção de menores. É a pessoa, o maior, praticar crime com menor ou induzir menor a praticar crime. Aí é dito o quê? Que há um bis in idem a pessoa ser condenada por esse crime aqui, do 244b do ECA, e também ser condenada pelo roubo majorado. Mas a jurisprudência entende que não é o caso de bis in idem, porque os bens jurídicos tutelados são diversos, são crimes diferentes. O crime de roubo protege o patrimônio. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. E a corrupção de menores do ECA tutela o bem jurídico, formação moral do menor. Então, são bens jurídicos distintos, são crimes diferentes,
Então, não é o caso de bis e idem. É o que está definido aqui na tese, nesse precedente, que é um precedente recente, eu coloquei esse 2020, mas é uma tese que já não é de agora. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e à condenação do agente por corrupção de menores, artigo 244-B do ECA, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. E uma outra situação que eu vou adiantar para vocês, mas que é estudado quando é visto a classificação dos crimes. Você tem crime formal, crime material, crime de mera conduta. Essa corrupção de menores é um crime formal. Basta você praticar o crime de corrupção de menores, praticar crime junto de menor ou induzir menor a praticar crime, e não importa se o menor já é corrompido, porque é alegado também por teses defensivas que aquele menorinho já está estragado, ele já é corrompido, ele é mais criminoso do que adulto. As anotações por atos infracionais desse menor é extensa, mas não há chance dessa tese vencer, passar, porque o crime de corrupção de menores é um crime formal. O que é o crime formal? É aquele que pode ter resultado, mas o resultado não importa para a configuração do crime. Diferente do crime material, que tem resultado, precisa ter resultado. Homicídio, não tem homicídio se não houver um resultado, morte. Só homicídio com morte. Ah, mas tem homicídio tentado. Aí é homicídio tentado. Homicídio consumado só com a morte. Mas na corrupção de menores, não importa o resultado, é um crime formal. Basta praticar a conduta descrita no tipo, praticar crime com menor ou induzir menor a praticar crime. Incorreu na corrupção de menor. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Entendemos mais essas duas casuísticas e na próxima aula continuaremos com mais princípio do ne bis in idem. Até lá, um abraço.